A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Colares, pastor José Colares, da Igreja Pentecostal Cristo Voltará. Eu quero compartilhar com você algo que está muito comentado aí nas redes sociais, na internet, no YouTube. Eu creio que você também já tem ouvido falar sobre um movimento de reavivamento na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, na cidade de Wilmar. E a gente tem visto e ouvido muitos comentários, né? E comentários aí que chega a barbárie, tamanha falta de conhecimento do que a gente tem visto. Eu fico triste, porque até de pastores aí renomados, pastores que têm programa em rádio, televisão, e isso deixa a gente triste, que nada contribui para o Evangelho. Eu quero começar este meu comentário sobre uma postagem de um pastor muito conhecido, não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas ele falou umas coisas que não é bíblico, vamos dizer assim. E pessoas ali começaram a comentar nos comentários, e teve uma irmã que comentou ali: tá vendo, o Evangelho é isso. O homem que foi lá, que ministrou no primeiro dia do avivamento, que ministrou a palavra, ele não estava usando terno, era simples, não falou isso, não falou mais aquilo. Eu quero dizer para você que, porventura, esse comentário chegar até você e todos aqueles que irão ouvir. Isso é falta de conhecimento, é falta de entendimento da palavra de Deus. Primeiro, eu quero dizer para você que Deus não é uma máquina, Deus não é um computador. Não tem como se colocar regra em Deus. As regras são de Deus, os preceitos são de Deus. Então, guarda bem isso no teu coração. Não existe, porque lá eu vi no comentário, e a pregação dele foi rápida, a pregação dele foi breve, e vi muitos comentários a esse respeito, que a pregação tem que ser breve. Eu vi lá, estava ouvindo, ao vivo, e ontem, e não sei se é pastor, deve ser professor da universidade, porque é uma universidade cristã, então, de ensino teológico, então eu creio que seja, e ali ele se prostrou e fez uma oração, e pregou e falou que a pregação tem que ser breve. Mas espera aí, da onde ele tirou isso? Quem é ele para querer botar regras? A palavra de Deus é a regra que nós temos que seguir. E se nós observarmos as Escrituras Sagradas, nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 7 ao 12, que as Escrituras dizem, através do escritor Lucas, o evangelista Lucas, que andava com Paulo, apesar de ser médico, era discípulo de Paulo, e ele escreve lá no seu livro, provavelmente ele estava ali presente, que o apóstolo Paulo começou um discurso pela tarde e estendeu até a madrugada. Tanto é que um jovem que estava sobre a janela, chamado Eutico, caiu da janela e necessitou que o apóstolo Paulo descesse. Ele caiu da janela, faleceu,
e houve necessidade que o apóstolo Paulo descesse, parasse o discurso, fosse até lá e o ressuscitasse. Então não tem essa de regra. Porque está acontecendo lá? Não, ela tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Quer dizer, eu estou querendo limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Quem me conhece sabe que eu sempre prezei pela santidade. Eu sei que muitas igrejas perderam o foco e estão no caminho errado. As igrejas muitas hoje pregam oferecendo coisas terrenas, coisas mundanas, e essa não é a proposta do Evangelho. Nós sabemos disso, e eu fiquei no ministério, qual eu amava muito, onde eu me converti, onde eu me nasci, onde eu fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, com a evidência de línguas, e eu fiquei naquele ministério por 15 anos, mas o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, porque é um ministério que perdeu o foco, que perdeu a direção e começou a oferecer coisas terrenas, chegando a ponto de efetuar vendas de revistas, livros, penduricários dentro da igreja. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu sempre fui um homem de oração, sempre gostei muito de orar, e orando ali no monte, fazendo um propósito para com o Senhor, Ele tocou no meu coração para que eu saísse daquele ministério. Então, se nós for olharmos os grandes homens de Deus, pregadores, que nem essa irmã falou que o homem lá estava sem terno, ele não usava terno, ele era simples. Mas espera aí, quem falou que para pregar a palavra de Deus, a necessidade de usar terno tem que ser de terno? Mas quantos homens de Deus usavam ternos e eram tremendamente usados por Deus? Então não tem essa. Quer dizer, Deus usa a pessoa da maneira que Ele quer. E o terno, porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que vestir com sobriedade na presença de Deus. E o terno é algo sóbrio, é uma compostura sóbria de um homem de Deus. Não é que tem que pregar só de terno. É isso que eu quero que você entenda. Mas se olharmos os grandes homens de Deus, será que eles não usavam terno? E Deus usava-os tremendamente? Será que eles faziam um discurso breve? Ou um discurso longo? Charles Spurgeon, Billy Graham, Jonathan Edwards, John Wesley, John Wycliffe, Dwight Moody, George Whitefield, Calvino, Lutero, Zwingli, John Wycliffe, Charles Finney, Joseph William Seymour. Aqui para citar alguns nomes. São grandes homens de Deus que faziam maravilhas. Posso citar aqui o Smith e o Wigglesworth. Vejam a obra desses homens. E eu creio que a maioria deles usava ternos. O Billy Graham não faz tanto tempo assim. Olha como ele ministrava a palavra de Deus, se era de terno ou não. Então não é esse o questionamento. Não é esse o questionamento. O que está acontecendo ali é um mover, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus ousou a se manifestar ali, de uma maneira daquela manifestação. Deus quis se manifestar. Agora,
E eu tenho que entender que a vontade é de Deus, as regras são de Deus. Vi um outro comentário de um irmão dizendo: aquilo me revivou, me animou, que bom, hein? Glória a Deus, porque eu estava afastado da igreja, eu fui perseguido pela igreja. Deixa eu dizer para você, igreja não persegue ninguém. Igreja não persegue ninguém. Pessoas da igreja, às vezes, a pessoa pode se sentir perseguida, mas será que ela já fez uma introspectiva? Se ela já passou por um profundo arrependimento, por a conversão verdadeira, pela transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida? Se a pessoa não passou pela transformação, é o eu. Porque ela quer fazer algo da maneira dela e aí ela vai se sentir perseguida. Faça uma introspectiva. Faça uma introspectiva. Vê como está o seu relacionamento para com Deus. Como está o seu relacionamento para com o Senhor? Porque o que Deus quer de nós é santidade, é buscar a presença dEle. Aquilo que está acontecendo ali pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser coletivo, pode ser individual. É Deus se manifestando. Se nós olharmos, se observarmos, a Escritura é a melhor resposta. Eu vejo aí, às vezes, programas de rádio. Meu Deus, quantos homens que se dizem sábios, entendidos, que têm conhecimento e perdendo tempo, perdendo a oportunidade que Deus está dando para eles, com discussões que não levam a nada. Parecendo aquelas criancinhas na escola, que quando tem um desentendimento, aí na hora do intervalo, na hora do recreio, aí sai no pátio da escola, faz um risco no chão, aí cospe no chão, quero ver você passar do risco para cá. Com discussões que não levam a nada, que não salva ninguém, que não cura, que não liberta. O pregador, ou pregadora, eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Qual a utilidade disso para a obra do Senhor? Dessas discussões, é debate. Eu quero ver se ele vem aqui debater comigo. Isso não leva a nada. O Evangelho nos ensina a pregarmos a Cristo e este crucificado. Eu prego a palavra do Senhor há mais de 22 anos. E quem me conhece sabe que sempre eu prego a santidade. Eu sempre procuro pregar o Evangelho como ele é. Ensinar as pessoas a adorar, a ser um verdadeiro adorador, a buscar a santidade acima de tudo, a olhar para Cristo, a passar por uma profunda transformação. Do exemplo de uma lagarta. A lagarta, quando ela é lagarta, ela rasteja pelo chão. Mas é um momento que ela vai procurar um cantinho para ela passar por uma transformação. E ela se encosta ali, ela gruda num lugar e ali ela vai se tornar em borboleta. Aproximadamente 14 dias vai levar esse processo da metamorfose. A lagarta se tornar em borboleta. Eu dou esse exemplo para o cristão. Enquanto nós não passarmos por este novo nascimento, que morrer a velha criatura, e para a lagarta ela se tornar em borboleta, ela precisa morrer para nascer uma borboleta. E assim somos nós. Se nós verdadeiramente não morrermos para a velha criatura, para nascermos em Cristo, irmão, nós não entendemos a proposta do Evangelho.
O apóstolo Paulo lhe diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É necessário morrer para nascer de novo. É necessário passar pela transformação. É necessário deixar de ser lagarta para ser borboleta. O Senhor Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aleluia. E o Nicodemos pergunta para Jesus, mas como é isso? Como pode um homem sendo velho entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz para ele, não, Nicodemos, você não entendeu. Eu estou falando do novo nascimento, do nascimento espiritual, morrer para a carne, morrer por natural, para nascer para o espiritual, para a santidade. Eu costumo dizer que eu não acredito. A pessoa fala, eu desviei. Não. A pessoa está desigrejada. Por quê? Porque essa pessoa ainda, ela não passou pela transformação. Não houve uma conversão, não houve um profundo arrependimento. Porque quando a pessoa tem verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus, jamais, escuta, eu quero que você escuta isso, jamais ela volta. A borboleta nunca volta a ser lagarta. Nunca ela vai voltar a ser aquela lagarta que ela era antes. E assim é o cristão. Quando ele passa por esse processo, jamais ele volta a ser velha criatura. Jamais ele vai ser como o cão que volta ao vômito. Jamais ele vai ser como o porco que volta ao despojadouro. Porque ele passou pelo processo do novo nascimento. Aquele velho morreu, não existe mais. É isso que precisamos entender. Eu quero falar com você que irá ouvir esse comentário. Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Os sinais estão aí, só não percebe aquele que está distante. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, está escrito que haveria pestes. Nós tivemos aí a pandemia, Covid-19, por toda a terra. A Bíblia diz que haveria guerras. Nós estamos vivendo aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Bíblia diz que haveria terremotos. Nós vimos aí o que aconteceu na Turquia e na Síria. E agora esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Qual sinal você está esperando? Será que nós estamos tão absortos assim como na época de Noé? Que Noé construindo a arca dizia, olha, Deus vai mandar o dilúvio. Mas as pessoas não acreditavam. Estavam dispersas em seus pensamentos, em suas vontades, nos deleites terrenos. Eu quero falar para você. Jesus está para voltar. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, igreja do Senhor Jesus. É hora de despertar. É hora de despertar espiritualmente. É hora de buscar a santidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa falar em teu coração. Não olha para coisinhas, para picuinhas. Não queira tomar regra de homem.
Às vezes eu vejo as pessoas discutir, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou wesleyano. Eu costumo dizer não. Eu não sigo nem a Calvino, eu não sigo nem a Armínio, eu não sigo nem o Wesley, eu sigo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio, do mais profundo do meu coração, que assim como Deus usou tremendamente o John Calvino, usou o Wesley, John Wesley, usou Zwinglio, usou John Martin Lutero e outros grandes pregadores, Deus pode te usar, Deus pode me usar. Eu não tenho que estar pautado no que diz Calvino, eu não tenho que estar pautado no que diz Jacobo os Armínios, eu não tenho que estar pautado no que diz Wesley. Foram grandes homens de Deus na sua época. Mas será que Deus mudou? Ele diz na palavra dele que ele não faz acepção de pessoas. Eu creio, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, Ele pode nos usar. Eu sou pequeno, desconhecido, me congrego num ministério pequeno, desconhecido, mas eu creio num Deus que é poderoso. Aleluia! Eu creio num Deus que tudo pode. É esse Deus que impulsiona o meu coração para fazer com que essa palavra possa chegar até você e que seja um alerta para a tua vida. Que você não fica preso naquilo que diz o homem, as regras que o homem quer colocar, porque as regras são do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Ele não é programável. O Espírito Santo de Deus é o que está movendo sobre a igreja nos dias de hoje. Vamos temer ao Espírito Santo de Deus. Vamos procurar ser pessoas mais espirituais. É o que eu tinha para dizer para você neste dia. Que possamos verdadeiramente buscar a direção do Espírito Santo, sem olhar para aquilo que o homem, que pessoas, regras, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ao seu bel prazer, querendo vos controlar, dizendo que isso pode, isso não pode, tem dia para isso, dia para aquilo. Não. Vamos seguir a regra do Senhor Jesus. Ela é melhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.